será que os elogios ajudam ou atrapalham no desenvolvimento do seu filho? Se por um lado, muitas vezes a gente ouve sobre a importância do elogiar, por outro lado, muitas vezes a gente também escuta que elogio demais estraga os nossos filhos. Coloca aqui para mim nos comentários, mãe, se você acha que o elogio ajuda ou atrapalha no desenvolvimento do seu filho. Escreve ajuda se você acha que o elogio ajuda, escreve atrapalha se você acha que o elogio atrapalha no desenvolvimento do seu filho. Por falar no desenvolvimento do seu filho, é muito importante que você saiba que para esse desenvolvimento, nenhuma ferramenta é boa ou má, é efetiva ou prejudicial em si. Tudo depende, e isso é verdadeiro para o elogio também, do uso que a gente faz dessa ferramenta. E no meu curso PAP, que é o curso Psicologia Aplicada para Pais, eu te dou 22 ferramentas para você lidar aí com o comportamento do seu filho em cada uma das faixas etárias. Então, se você ainda não conhece o curso PAP, não perde tempo, vem para o curso PAP que eu tenho certeza que vai contribuir em muito para a sua maternidade de maneira mais leve e tranquila. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo uma playlist que eu preparei especialmente para você sobre esse assunto, elogios, punições e castigos, qual é a medida certa? Vou te explicar tudo sobre essas práticas e aqui também nesse vídeo vou te dizer se elogios ajudam ou atrapalham no desenvolvimento do seu filho. Mas antes, quero te contar um experimento que foi feito por uma pesquisadora. O nome dela é Carol Dweck. O que ela fez? Ela pegou 400 crianças e dividiu em 2 grupos. Para esses 2 grupos foi dada uma atividade, um teste que essas crianças tinham que realizar. Mas para metade dessas crianças foi dito, quando elas terminaram o teste, foi dito que elas eram muito inteligentes. Para outra metade das crianças foi dito que elas eram muito esforçadas. Aí depois veio a segunda etapa desse experimento, veio o segundo teste. No segundo teste, as crianças podiam escolher se elas queriam realizar uma atividade mais difícil ou se elas queriam realizar uma atividade mais fácil. Qual tipo de atividade você acha, mãe, que o grupo das inteligentes escolheu? Fácil ou difícil? Então coloca aqui para mim. Inteligente, fácil, se você acha que foi a fácil, difícil, se você acha que foi a difícil. E qual tipo de atividade você acha que o grupo dos esforçados escolheu? A mais fácil ou a mais difícil? Coloca aqui para mim. Esforçado, fácil, se você acha que foi a fácil. Esforçado, difícil, se você acha que foi a difícil. Na verdade, quando as crianças puderam escolher, o grupo das inteligentes preferiu escolher as atividades mais fáceis. Por quê? Porque elas se entenderam a partir desse rótulo de inteligente. Então, elas não poderiam correr o risco de errar e perder esse elogio, perder essa característica, esse rótulo que para elas foi considerado tão importante. Já o grupo dos esforçados escolheu as atividades difíceis. Eles escolheram cada vez mais, já que eles eram esforçados, se esforçar nas atividades. E aí vem o terceiro momento do teste, a terceira atividade, o terceiro teste. No terceiro teste foi dado teste difícil para todo mundo. Todo mundo não foi bem, mas o grupo dos esforçados se dedicou muito mais na realização dos testes do que o grupo dos inteligentes. E aí, na última etapa, na
quarta etapa, foi dado novamente um teste parecido lá com aquele primeiro que elas tinham ido bem. O que aconteceu? Quem você acha que foi melhor no quarto teste? O grupo dos esforçados ou o grupo dos inteligentes? No quarto teste, mãe, pasme você, o grupo dos esforçados foi 30% melhor e o grupo dos inteligentes foi 20% pior. E o que esse experimento mostra pra gente em termos dos elogios? Esse experimento mostra que muitas vezes, quando a gente elogia uma característica da criança, a gente atribui a ela um rótulo, e eu falo aqui também no canal do YouTube sobre os rótulos que nós damos aos nossos filhos e as consequências. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, aproveita, se inscreve, dá um like para você ser avisado aqui, porque toda semana nós temos conteúdo de qualidade para você. E aproveita, já também se inscreve no @DaniFioravante, no Instagram @DaniFioravante, porque lá diariamente eu respondo suas dúvidas, suas angústias e trago informação muito importante para contribuir aqui na evolução da sua maternidade. Mas enfim, o que esse experimento então mostra pra gente? Que quando nós damos esses rótulos aos nossos filhos, muitas vezes eles evitam se comportar de forma a não corresponder a esses rótulos. As crianças que foram consideradas inteligentes, elas não queriam errar para não deixar de ser consideradas inteligentes. Então, elas se aventuravam menos, elas se dedicavam menos às atividades, justamente pelo medo de errar. Já as crianças que foram elogiadas pelo processo, pelo esforço, elas continuavam se esforçando, continuaram se dedicando ao processo, porque o elogio, no caso delas, estava em se dedicar ao processo. Ah, Dani, então é melhor eu elogiar o processo do que a consequência desse processo? O que eu te diria? Qual a minha consideração aqui em relação aos elogios e a esse experimento? Se você tiver que elogiar ou o processo ou a característica da criança, elogie ambos. Como assim, Dani? Não entendi. Sim, porque quando você elogia o processo, sim, a criança é esforçada, que bom que a criança estudou, que bom que a criança tentou. Sim, a gente ajuda com que a criança permaneça se dedicando, permaneça realizando determinada atividade. Mas, por um outro lado, como tudo nessa vida, eu disse para você, né? Nem tudo é só positivo ou negativo, depende do uso que a gente faz. Por um outro lado, quando a gente elogia o processo, a gente deixa a criança suscetível a querer agradar o outro, a fazer algo, a se comportar de determinada forma. Para quê? Para agradar, para ter a atenção do adulto, fazer coisas, se comportar de modo a agradar o adulto. E aí muitas vezes ela deixa de se conectar em relação a si, ao que ela quer, ao que ela pensa, e vai estar sempre se comportando para agradar o adulto. E não é exatamente isso que a gente quer. Por um outro lado, se a gente elogia uma característica, a gente também, como foi no caso desse experimento, bloqueia a criança de tentar. A gente atribui a ela um rótulo: você é inteligente, você é boazinha. E aí ela não pode fazer arte, ela não pode se comportar, ela não pode deixar de corresponder a esse rótulo. Ela precisa se comportar exatamente de acordo a esse rótulo. Isso vale para os rótulos positivos e também para os rótulos negativos, né? Se ela é teimosa, então ela deve continuar teimando. Se ela é birrenta, ela deve continuar fazendo birras. Então, como eu disse, é claro que cada forma de elogio, elogiar a criança em si
tem suas consequências positivas e negativas, elogiar o rótulo aí, a característica da criança, elogiar o processo tem também as suas características positivas e negativas. Então, o que a gente faz? A gente usa o melhor dos dois mundos, a gente elogia, ora a criança para contribuir com a autoestima dela, ora o processo para fazer com que a criança continue se dedicando, continue se comportando da maneira como a gente gostaria que ela se comportasse, da maneira que é melhor, não para nós adultos, mas para o desenvolvimento dela. Fez sentido para você até aqui? Dá um like aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários se fez sentido para você e aproveita, compartilha esse vídeo também com outras famílias que merecem ter todas essas informações. Mas como eu disse para você, eu tinha as minhas considerações sobre esse experimento e sobre o uso do elogio, mas eu tenho aqui para você também 2 dicas bônus super importantes sobre o uso do elogio. A primeira dica bônus é, além de elogiar a criança, estimule autoavaliação. Lembra, a gente não quer só que a criança fique condicionada a se comportar pelo nosso elogio. A gente quer que a criança comece a avaliar o que ela fez e como ela se comportou. Então, ao invés de simplesmente elogiar, pergunte para a criança: filho, como você achou que você foi no seu teste? Você achou que você foi bem? Você achou que você se comportou de maneira legal? Você achou que você fez o seu melhor possível? Como você foi? Como que você se sentiu? O que você achou do seu próprio comportamento? Isso é autoavaliação e é muito importante para justamente conectar a criança com o seu próprio comportamento, com o seu próprio sentimento e aí criar também nela a sua própria autoimagem. E além disso, segunda dica super importante, não faça elogios vazios. Sabe aquele tipo de elogio que a criança tá lá desenhando, você tá ali no seu celular resolvendo um negócio de trabalho e aí a criança fala: mamãe, ficou bonito. Ai, filho, tá lindo. E continua fazendo o seu trabalho, continua se dedicando às suas atividades. Quando a criança te mostra algo e, de certa forma, te pede, Te pede um elogio, ela quer o quê? Conexão. Então, faça elogios genuínos e verdadeiros e elogios que te conectem ao seu filho. Elogios que, inclusive, estimulem o diálogo. Não faça esse elogio vazio de que lindo. Use elogios específicos. Nossa, filho, eu gostei muito dessa mistura de cores que você fez aqui no céu. Você pode me contar como que você misturou essas cores? Entende? Você é específico naquilo que a criança fez, não faz esse elogio vazio só por fazer. Você é específico, mostra do que você gostou realmente, você é genuíno e, além de tudo, você se abre à comunicação e à conexão com o seu filho. Você, mais do que simplesmente elogiar, você pergunta para ele como você se comportou. E se tem algo que eu digo sempre, claro que a gente tem que buscar melhorar o comportamento dos nossos filhos, mas conexão é sempre antes de correção. Você precisa ser, e você é, a pessoa de referência, a pessoa mais importante para o seu filho e a pessoa a quem ele deve ouvir e seguir. E se você está aqui no nosso canal, se você ainda não está, se inscreve. Se você está aqui no nosso canal, tenho certeza que o que você busca é isso, é ser uma referência para o seu filho e contribuir para um desenvolvimento emocional muito mais saudável. Então, conte comigo, me siga aqui no YouTube, me siga lá no Instagram, entra para o canal do Telegram, tá? Vou deixar o link também na descrição desse vídeo, porque é lá no Telegram que você tem o ouro do meu conteúdo em primeira mão. E deixa também aqui suas dúvidas, seus comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder.